Olá pessoal, vamos aí para esse bloco 4, esse último bloco de reformas religiosas. A aula ficou extensa, mas é bem interessante que a gente vai tratar de vários pontos que a gente conseguiu observar sobre o tema. E, de certa forma, vai até falar de algumas partes políticas da Europa que se relacionam com a questão religiosa. Então está aparecendo a imagem aí da Guerra dos Três Henriques, que é um problema que acontece no território francês. A reforma protestante ela traz elementos problemáticos para a França, porque você vai ter burgueses que vão adotar o calvinismo, os huguenotes, vão ser chamados assim, e eles vão se posicionar gerando tensão contra a coroa que era católica. E assim, vai ter até nobre que vai adotar o calvinismo, e vai ter até um rei que vai ser calvinista, que é o Henrique IV, desse contexto de conflito, desse contexto de uma série de disputas que vai ser colocado aí nessa realidade da França. Então, vamos lá, o que aconteceu? O que foi a Guerra dos Três Henriques? Na época do reinado do Carlos IX, rei católico, os huguenotes estavam crescendo na França, você estava tendo vários incidentes de rebeliões, de revoltas, de assassinatos. A religião, eu quero que vocês entendam, é até uma coisa que eu li nos livros sobre a questão da reforma protestante, é que quando você tem um reino, um principado católico, o protestante sofre. E quando é o contrário, também. Quando é um principado protestante, o católico sofre. Então é um momento da história em que as religiões elas são motivo para suprimir um ao outro, matar um ao outro. Religião ainda é um problema hoje em dia, mas o protestantismo, o catolicismo, ele se respeita mais hoje. No século XVI, quando ele surgiu o protestantismo, não era assim, era muito violento. E um exemplo é o contexto da Guerra dos Três Henriques. Aí você tem o rei Carlos IX, que era católico, e a mãe dele, a Catarina de Médici, família Médici, católicos fervorosos, decidiram casar a filha para poder apaziguar a relação com os huguenotes. Aí decidiu casar com o conde, o Henrique de Navarra, um nobre da casa dos Bourbon e huguenote. E aí você está reparando no slide que eu coloquei vermelho para os católicos, azul para os huguenotes. Por quê? Para diferenciar. É muito nome, é muita referência, e aí a gente acaba se perdendo, né? Eu entendo que você tem uma situação de católicos e protestantes, mas você, com o visual, você consegue sempre lembrar quem é huguenote e quem é católico. E aí você teve um casamento, a cidade de Paris ficou em festa, né? Vários calvinistas huguenotes foram à cidade de Paris, foram à cidade para comemorar, e aí a Catarina parece que armou isso tudo. E aí, quando você tem um casamento e que se convida os huguenotes, a Catarina, na madrugada do dia 24, na noite de São Bartolomeu, ela determina que os huguenotes na cidade de Paris têm que ser exterminados, têm que ser eliminados. E esse massacre vai começar com a morte do Coligny, Coligny que era um almirante huguenote e até homenageado pelo Nicolau Durand de Villegagnon quando funda o Forte Coligny. Da morte do Coligny, o negócio se espalhou e tem historiadores que falam até em 50.000 mortos. Existem algumas informações divergentes, eu encontrei vários dados de número de mortos quanto à questão do massacre da noite de São Bartolomeu, e aí tem historiadores que divergem quanto a isso. O massacre em si, ele é considerado uma situação complexa, ele é uma situação pesada, porque não foi só o assassinato dessas pessoas, a morte, mas também os corpos foram violados, estripados, estuprados, decapitados. Você teve práticas extremamente violentas. E aí o mais engraçado é que a Igreja Católica gostou. A Igreja Católica falou assim: nossa, que vitória do catolicismo. Então, na época, o Papa Gregório XIII ele mandou cunhar uma moeda em comemoração ao evento. E aí você encontra, a primeira face tem o Papa e a segunda face tem um anjo com uma cruz e os corpos dos huguenotes espalhados pelo chão. Então você vê o impacto desse evento, que é muito significativo, que é muito importante no contexto francês, né? E até mesmo da Reforma. Após o massacre da noite de São Bartolomeu, você vai ter a morte do Carlos IX. Carlos lá, filho da Catarina de Médici, morre. E aí você vai ter com a morte do Carlos IX uma disputa entre três pretendentes. Qual vai ser essa disputa? Você vai ter o Henrique III,
o irmão do rei, católico, o cunhado, o Henrique de Navarra, Huguenote, e o Henrique de Guise, o primo do rei e líder da Liga Católica. Então você tem os três Henriques que vão disputar esse trono. E aí daí que dá o nome de Guerra dos Três Henriques. O que, que acontece? O primeiro católico, o que está mais à esquerda, ele tinha medo do mais à direita, o Henrique de Guise. O Henrique de Guise ele era um cara muito católico e ele pressionava o Henrique III para que ele tomasse uma postura mais impositiva frente aos huguenotes. Então, o Henrique de Guise ele falava: pô, você está sendo um banana, você é católico, mata essa galera. E o Henrique III temia que o Henrique de Guise pudesse tentar tomar o trono. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter o Henrique III, que ele vai se aproximar do Henrique de Navarra por ter uma postura católica mais moderada e se preocupar com o Henrique de Guise. Então, o terceiro ele fala: olha só, o de Guise é uma ameaça para a gente. Eu quero governar a França toda. Eu não quero colocar a França numa guerra constante. E o Navarra fala: concordo, beleza. A gente vai se unir para lutar contra Henrique de Guise. E aí você vai ter vários confrontos desses três, né? Por isso, Guerra dos Três Henriques. Em 1588, a guerra dá uma enfraquecida, porque o Henrique de Guise é morto, é assassinado por um espião infiltrado do Henrique III. Ele manda matar o primo para dar uma diminuída nas tensões. A guerra arrefece, você começa a ter tropas que vão abandonando os postos, você vai dando a desenhar que a França iria pacificar. E aí, a Liga Católica, querendo se vingar, coloca um espião na corte do Henrique III e mata o Henrique III, golpeia mortalmente o Henrique III. E aí a história conta que o Henrique III, no leito de morte, teria pedido para o Henrique de Navarra assumir o trono. Mas para isso é que o Henrique de Navarra abandonasse o protestantismo, adotasse o catolicismo para pacificar a França. E aí, o Henrique de Navarra, ele vai se converter ao catolicismo, e essa conversão vai dar aquela história, aquela famosa frase: Paris, bem vale uma missa. Né? E aí, o Henrique de Navarra, ele vai ser coroado como Henrique IV. Então, ele vai lá, adota o catolicismo, né? Ele abandona o protestantismo, adota o catolicismo, mas, ao longo do seu governo, que foi de 1589 até 1610, em 1598, ele vai lá e aprova o Edito de Nantes e concede liberdade de culto aos huguenotes e possibilita dessa forma uma liberdade de culto aos protestantes franceses. Então você tem um rei, a França, que ele está adotando uma postura bem Maquiavel, uma postura de: olha, eu me converti, assumi o trono, beleza, Brasil, mas eu vou proteger os protestantes. Então, quando o Henrique de Navarra governa, você vê ali um governo voltado para atender o Estado, né, para atender os interesses dos burgueses e evitar, assim, a saída desse capital. Então, é bem interessante que o Henrique de Navarra ele tem uma atuação inteligente. Quando morre, em 1610, vai ser substituído por Luís XIII, e essa substituição vai vir junto com o cardeal Richelieu, que vai ser um ministro de Estado do Luís XIII. Vai ser bem relevante nesse sentido. Vamos lá. E aí, seguindo, vamos para o governo Luís XIII, né? Um detalhe importante também, antes que eu esqueça, é que quando Henrique III morre e assume o Henrique de Navarra em seguida, você dá início à dinastia Bourbon na França. Então, Henrique de Navarra é o primeiro Bourbon, vem Luís XIII, vem Luís XIV, XV, XVI. Então, você vai ter a dinastia Bourbon, que é considerada a dinastia absolutista, aquela famosa frase, L'état de ses mois, Luís XIV, no contexto da França absolutista. O Luís XIII, ele vai ter o ministro Richelieu, a partir de 1624. Eu vou ter um Richelieu que vai se interessar em colocar a França como potência da Europa. Então você vai ter uma atuação do Richelieu que é muito interessante, que vai até além dos interesses pessoais em busca de atender às premissas estatais, a razão de Estado. É falado isso nos livros, em diversas fontes, que coloca que Richelieu, mesmo sendo católico, ele vai adotar alianças para favorecer a potência francesa. Vamos entender isso. Primeiro, a gente tem que visualizar que no contexto do governo Luís XIII vai acontecer a retomada da Guerra Civil na Alemanha. O Sacro Império Romano Germânico vai retomar a Guerra Civil quando, no governo do Ferdinando II,
você ter uma tentativa do imperador, Sacro Imperador Romano Germânico, de estabelecer o catolicismo em todo o império. Vamos lembrar que nessa aula, no bloco 2, eu falei da Paz de Augsburgo, que definia que cada principado teria sua religião. Então, o Ferdinando está querendo passar por cima da decisão lá da Paz de Augsburgo, que já tinha sido o resultado de uma guerra civil. Principados protestantes liderados pela Boemia vão criar a Liga Evangélica. E essa Liga Evangélica, que está meio esverdeado, os católicos meio laranjados, porque eu quero seguir um mapa que eu achei mostrando a Europa dividida entre a Liga Católica, a Liga Sagrada Católica, e a Liga Protestante, a Liga Evangélica. Então você tem os protestantes lá na cidade de Praga, que eles atacaram um grupo de funcionários do imperador e tacaram esses funcionários pela janela. E aí isso vai ser conhecido como a defenestração de Praga, uma ação violenta dos protestantes contra a imposição católica que o Ferdinando estava querendo colocar. E aí você vai ter a formação da Liga Sagrada, dando início ao primeiro confronto da Guerra dos 30 Anos. O Ferdinando, ele vai reunir suas tropas, vai dar porrada na Liga Evangélica e vai mandar executar muitos líderes protestantes, mas isso não vai impedir que a guerra continue. A guerra, ela vai se espalhar pela Europa. Aí você entende porque que eu coloquei essas cores no texto. Você tem os estados protestantes e seus aliados e os estados católicos e seus aliados. Então você tem os estados que vão se aliar à Liga Protestante, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suécia, parte de território do Sacro Império, até mesmo a França vai se aliar, já vou explicar isso, e você vai ter os territórios aliados à Liga Católica, a Liga Sagrada, como, por exemplo, o Sacro Império, parte da Itália, e Espanha e Portugal, por exemplo. Então, você vai ter uma formação de territórios, de dois blocos, que mostram uma consequência das guerras religiosas, a consequência da reforma. E aí, vamos lá. O Ferdinando, ele era membro da Casa Habsburgo. E a Espanha era governada pela Casa Habsburgo. Então, a Espanha, ao se aliar ao Sacro Império, também está atendendo o interesse de favorecer a sua família. A sua família está no poder no Sacro Império, está querendo, então, um apoio e uma proteção dessa Espanha para fortalecer os domínios da família no sentido geral. E aí, qual é a brincadeira do Richelieu? Richelieu é católico, a França é católica. Aí você pensa, por que o Richelieu vai se unir aos protestantes? Porque o Richelieu, ele quer transformar a França em potência. E se os Habsburgos forem poderosos, a França não tem como ser potência. Então eu quero colocar a família Bourbon no topo, e para isso eu deixo minhas crenças de lado, a ideia de razão de Estado, eu deixo o que eu acredito de lado para defender os meus interesses. E aí o Richelieu vai se vincular, vai buscar apoiar os estados protestantes. Olha que doido, França católica apoiando os estados protestantes. Por quê? Porque o interesse do Estado ele é maior do que as premissas particulares. Isso é razão de Estado. Beleza? Tranquilo? Os franceses vão fortalecer movimentos de revolta em vários domínios habsburgos. Isso vai enfraquecer cada vez mais os habsburgos. E em 1648, a capital Viena, do Sacro Império Romano, foi cercada por tropas protestantes e os habsburgos tiveram que negociar um tratado de paz, porque afinal seriam totalmente derrotados, aniquilados. E aí você tem a paz de Westfália, de 1648, que vai, olha só o problema, que vai dar aos franceses a Alsácia, território que ao longo da história foi briga entre França e os alemães. Na unificação, os alemães tomam a Alsácia-Lorena de volta, e aí na Primeira Guerra a França toma de volta, e na Segunda Guerra o Hitler reclamava da Alsácia-Lorena. Olha que doideira. Então, Alsácia, século XVII. Para tu pegar mesmo local, Alsácia-Lorena, Alsácia, e você vai ter uma redução do poder dos Habsburgos no Sacro Império. Os Habsburgos vão sair enfraquecidos. A família Bourbon se torna potência nesse momento. O que o Richelieu decidiu, pensou, se concretizou. Já no governo do Luís XIV que isso acontece. Richelieu já nem estava mais vivo, mas o projeto que o Richelieu desenhou foi concluído, foi realizado, colocando a França como potência, né? Então a França se torna potência, a França ela vai se tornar o principal reino da Europa no século XVII,
Vale lembrar que, nesse contexto, a Inglaterra estava vivenciando o início das suas guerras civis, das suas revoluções inglesas, então a Inglaterra estava vivendo uma série de problemas naquele contexto. Você vai ter também a independência da Suíça, a independência da Holanda, e nesse mapa que mostra os franceses conseguindo posses territoriais, conseguiram o Rocilhão, conseguiram Luxemburgo, conseguiram territórios que foram importantes para colocar a França como potência. Mesmo após a Paz de Westfália, a guerra entre França e Espanha continuou, somente sendo resolvida em 1659, com a Paz dos Pirineus. Então, você acaba com o conflito lá do lado germânico, mas você continua a porrada comendo com o lado espanhol-francês, e aí você tem uma França borbônica, potência, nesse momento da Europa. Beleza? Tranquilo? Então, é isso. Isso fecha a aula de reforma, trazendo até conflitos bélicos do século XVII, que tem teor religioso e político, e na próxima aula nós iremos tratar com as grandes navegações, que é um tema que a gente ainda não falou e que é importante para falar de colonização espanhola, colonização inglesa e até começar a puxar a história europeia para a América. Beleza? Tranquilo? É isso. Até a próxima.